Isso não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, tá? A constelação, apesar de ela estar sendo conhecida somente agora, mas ela já existe desde meados dos anos 70 com o Bert, né? Para quem já conhece a constelação, já foi a fundo, né, em como ele funciona. Muitas pessoas chegam até mim, nossa, eu fico até com medo porque eu ouvi dizer que a pessoa às vezes incorpora e não sei o que. Gente, se você ouviu qualquer bobagem nesse sentido que a pessoa incorpora ou que a pessoa é uma reencarnada de 3, 4 vidas atrás, sua própria bisavó, coisas de espiritismo e tal, qualquer coisa nesse sentido, você descarte. Isso não é constelação, é alguém que não sabe fazer constelação e está misturando religião. Porque a constelação familiar, ela é pura, ela é fenomenológica, ela não mistura nenhum tipo de crença, nenhum tipo de religião, ela não mistura nenhuma lei moralista ou política, ela não é uma terapia lógica. Se eu misturo o espiritismo, eu estou dando lógica para aquilo, e não tem lógica na constelação, ela é um fenômeno. Fenômeno como? Quando a pessoa faz a composição da sua família, ela traz uma imagem de como a família é para ela, de como ela vê a sua própria família. E aí aquela imagem que a pessoa traz vai ser a imagem que o terapeuta vai trabalhar. Ele vai estudar aquilo que a pessoa está trazendo. E a partir de ali, diante de alguns passos, ele vai indo até encontrar uma solução. Então ele vai dar uma nova imagem para a família da pessoa, uma imagem melhor. E aí, dali parte a solução para a própria alma dela agir. Então é algo muito profundo, trabalha-se muito no próprio inconsciente, há uma conexão verdadeira com a sua ancestralidade, então não faz o menor sentido misturar qualquer outra coisa. E não existe esse negócio de incorporar ou coisas do tipo, isso não existe. Eu vou explicar a base, né, que é o que o Bert passa para nós, né? De forma científica, acho que para todo mundo entender, né? Se você pegar a sua mão e colocar embaixo de um microscópio e for aumentando a lente, você vai encontrar camadas e camadas. Vamos supor que é um mega microscópio até que você chega no átomo, que você é átomo, né? Você é 70% H2O, né? Então são átomos. Se eu sou átomo, se a mesa que eu estou aqui gravando esse vídeo é um átomo, se a casa onde eu moro é um átomo, se as outras pessoas também são átomo, tudo não está interligado? Sim, tudo está interligado. Todos fazem parte da mesma coisa. Então, na minha genética, eu carrego o DNA de milhares e milhares de ancestrais, porque você vai nascendo de dentro de uma pessoa, você vai vindo, então é um círculo eterno aquilo ali. Você vai saindo de um, que daí vai sair no outro de dentro de você, e assim por diante. Então eu carrego da minha ancestralidade tudo isso, as partes físicas e a parte emocional. Pensamento é átomo, emoções são átomos, tudo é átomo. Então, se acontecer um trauma muito pesado lá com a sua avó ou sua bisavó, por exemplo, você pode sim carregar. Claro que eu não estou falando de traumas de 1000 anos atrás dos seus ancestrais. Pode acontecer que sim, que já fiz constelação onde tinha isso. Mas no geral, geralmente até terceira, quarta geração que você vai pegando emaranhados. Então, o que acontece? As emoções e os traumas herdados, eles vêm em forma de partículas. E aí, quando a pessoa faz a composição da família, essas partículas se materializam, né? Como assim se materializam?
Quando é feito constelação com representantes, com pessoas, ela sente essas partículas. E aí ela consegue interpretar o que aquelas partículas querem dizer, que são emoções, como eu falei. Então, se a pessoa, por exemplo, foi excluída ou sofreu algum tipo de injustiça, se a pessoa que está representando, por exemplo, a sua bisavó, e ela sofreu uma injustiça, a pessoa vai sentir aquela injustiça. Ela vai dizer, eu estou sentindo isso, isso, isso. E o terapeuta, que é o observador, que é aquele que vai interpretar o fenômeno, ele vai começar a ligar a emoção de um com a emoção do outro, com a emoção do fulano, do ciclano, mais a posição em que a pessoa colocou, né, cada um dos representantes, mais aquela mistura de imagem, todo aquele conjunto da obra. Então ele vai conseguir identificar qual que é o problema ali, o que precisa ser consertado, o que precisa ser curado. E sim, faz efeitos, porque como eu disse, a pessoa, ela é sua ancestralidade. Os ancestrais, o corpo deles não estão ali, mas a genética deles está com a pessoa, bem como todas as informações que eles carregavam. Percebe a conexão? Não sei se estou conseguindo me fazer entender aqui, né? Qual que é o diferencial? O terapeuta precisa ter uma boa percepção para interpretar esse fenômeno. Não adianta só ir por estratégias, por lógica, que não dá certo. Ele precisa ter uma sensibilidade aguçada, ele precisa ter uma perfeita compreensão das ordens do amor, que é a hierarquia, pertencimento e equilíbrio, para daí trazer uma solução, para daí entender o que é que está acontecendo. Ah, mas eu fiz constelação online, como assim tem efeito? É a mesma coisa. Quando a pessoa faz a composição com bonecos, como é no meu caso que eu faço online, as partículas também se materializam. Só que, claro, o boneco não vai falar, obviamente. O que vai acontecer? O terapeuta precisa ter uma percepção mais aguçada ainda para entender, porque ele é que vai sentir aquelas partículas e interpretar. A diferença do online para o presencial é que tanto os representantes, quanto a pessoa sendo constelada, quanto a quem está assistindo, causa mais impactos, porque eles também conseguem sentir aquelas partículas. E na parte de online, né, com bonequinhos, quem sente é somente o paciente e o terapeuta. Então, por isso que às vezes causa, né, quando a pessoa faz a constelação em grupo. Lembrando que é a constelação segundo Bert, que é aquela que não envolve religião, que não envolve crença, que não envolve política, nada. É da raiz, que é do filósofo e mestre Bert Hellinger. E é isso, pessoal. Não sei se eu me fiz entender aqui para vocês. Então, por ser um fenômeno, ele não tem muita explicação. Ah, é isso, é isso. Quando a gente tenta trazer uma lógica por uma coisa que não é lógica, é uma tentativa de fixar a realidade. Quando a gente tenta fixar a realidade, é uma coisa do ego, para se proteger de alguma dor que carrega. Então, o melhor que eu sempre indico para as pessoas que fazem constelação é se deixa levar pelos seus sentimentos, porque é eles que vão ir para a raiz do problema e é eles também que vão te dar uma solução. Quando a pessoa se deixa levar pelas emoções dela, o terapeuta consegue mais fácil ir identificando o problema, porque as emoções é um sinalizador. Isso não tá bom, isso não tá bom, isso tá bom, isso tá começando a ficar bom, isso está ótimo. É assim que funciona. Então, posso ficar horas falando pra vocês? Posso! Mas vocês só vão entender perfeitamente depois que passarem pelo processo. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que eu tenha deixado tudo muito claro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e façam constelação. Vai ser ótimo, vai ser muito bom, tanto para vocês quanto para sua descendência. É uma expansão de consciência extraordinária.
É uma evolução de anos em poucas horas. E eu tenho certeza que você vai sair mudado. Alguma coisa vai acontecer. Tipo, se a pessoa não aceita a solução, não tem problema. Mas a mesma pessoa de antes, ela não volta mais a ser. Ela volta a ser uma pessoa, ela vai ser uma pessoa melhor do que antes. Nem que seja só um pouquinho assim, tá bom? E é isso aí. Um abraço forte pra vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo.